tomo posse. A mudança que eu espero, eu tomo posse. O milagre, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém. É pela fé, querido. Amém. É pela fé, minha querida. Amém. Porque se nós formos dar atenção ao mundo, esse mundo vai roubar a nossa fé. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está perdido no maligno. Morto, inclusive. E nós aqui na presença do Senhor, nós estamos aqui para buscar vida e vida em abundância. Nós queremos viver. Quantos querem viver? Amém, Senhor Deus. Aleluia. E quantos querem viver muito? Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para podermos viver a plenitude da vida que Deus tem para nós. Eu quero falar hoje, queridos, de um Deus, mas de um Deus magnífico, que não é como o homem. Tá? O tema da mensagem hoje é: o meu Deus é Deus de palavra. Aleluia. Você pode repetir comigo e dizer assim: o meu Deus é Deus de palavra. Pronto. Te acalma. Conhece a tia? Te acalma. Te acalma, vai dar certo. Amém? Porque Deus tem uma palavra para o teu coração, tem uma palavra para o meu coração, para que a gente possa sair daqui edificado. Porque é pela fé, queridos. É pela fé. Glória a Deus. O meu Deus é um Deus de palavras. Eu me lembro de um tempo, queridos, Aleluia, aonde o meu pai falava, né? Glória a Deus. Isso tem quase 1500 anos, porque eu sou quase uma múmia, eu sou bem antigo. Não parece não, porque eu estou conservado, certo? Mas eu sou bem antigo. Meu pai falava do fio do bigode. Quem já ouviu falar no fio do bigode? Sabe o que representa o fio do bigode? Significava que em uma época não muito distante, as pessoas tinham palavra. As pessoas, quando concordavam em alguma coisa, apertavam a mão, certo? E isso representava o fio do bigode, não é? E o que quer dizer isso? É que quando o homem empreendia a sua palavra, ele honrava. O tempo mudou, sim ou não? O tempo passou, e por incrível que pareça, os mais mentirosos são os governantes. Na época de eleição, né? Na época onde tem a candidatura lá e tem os preparativos, mais que a gente acha é gente mentindo, é ou não é? Porque a humanidade está seguindo um caminho, e é um caminho muito ruim, que é o caminho da mentira. E aí, interessante é que quem é o pai da mentira? Você está entendendo, queridos? E Jesus, ele é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós precisamos entender que Deus é um Deus de palavra. Ele vai sempre honrar aquilo que ele diz. Pode passar os céus, pode passar a terra. Aleluia. Mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Diga assim: porque o meu Deus é um Deus de palavra. Amém? Amém. Eu quero exemplificar esse comportamento de Deus honrar a sua própria palavra na vida de Davi. Tá certo? Davi é um homem extraordinário, uma pessoa incrível, que vivenciou coisas sobrenaturais, não é? Mas ele escreveu um salmo. Dos vários salmos que ele escreveu o Salmo 23. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 23. Tá? Davi, ele relata algumas coisas aqui no Salmo 23 que faz muito sentido para nós hoje. Porque está aí uma coisa que nós precisamos, é alguém para a gente confiar, é ou não é verdade? Porque está difícil confiar na humanidade, não é? Nós precisamos de alguém para a gente confiar. E Davi nos dá a direção de quem a gente deve confiar. Engraçado que esse salmo, ele é intitulado por Davi como O Senhor é o meu pastor. Então quem é o pastor? É o Senhor. É o Senhor. Ele é o bom pastor. E ele é capaz de dar a vida por suas ovelhas. Glória a Deus.
ele entra na fornalha de fogo. Glórias a Deus. Ele vai lá e pula dentro da cova dos leões. Como Aleluia. assim? Porque Deus, Ele é o bom pastor. Louvado é o teu nome, Senhor. Às vezes a gente fica criando expectativas em pessoas, né? No marido, na esposa, em filhos, no pastor da igreja. Às vezes a gente cria expectativas no patrão, no amigo, numa amiga. E quando nós criamos expectativas em pessoas, irmãos, na maioria dos casos a gente se frustra. Porque o ser humano, ele é um ser, não é? Que eu posso dizer assim, é um ser indefinido nas suas questões. É coisa do ser humano, irmãos, tá? E o ser humano, de uma forma geral, ele não tem uma opinião definida. Um dia ele pensa uma coisa, outro dia pensa outra, né? E por isso surgiu, dentro da área da psicologia, né, o termo bipolar. E eu, como não sou psicólogo, eu me atrevo a dizer que existe o tripolar. Porque o povo está tão variante das suas ideias, que eu acho que existe a tripolaridade, né? Depois vocês me perguntam qual é o terceiro aspecto, né, dessa tripolaridade que eu vou dizer para vocês. Dentro do gabinete, né, com a palmatória na mão. Certo. Porque, queridos, nós estamos numa época em que o ser humano, infelizmente, está perdendo a sua identidade, a sua referência. Você entende que hoje o ser humano, vocês conhecem o crente piolho? É aquele que vai pela cabeça dos outros. Nós estamos vivendo uma época que até os crentes estão sendo crente piolho, indo pela cabeça dos outros. Uma artista coloca um negócio lá, daqui a pouco as irmãs estão tudo colocando, não é? Aparece lá o Neymar com cabelo de pica-pau. Já aconteceu isso? Já. Aí eu vi até pastores com cabelo de pica-pau. Porque está nos faltando um negócio chamado personalidade. Está nos faltando ter a nossa própria ideia sobre as coisas. Está faltando nós termos o nosso próprio pensamento sobre as coisas. E quem é que Deus chamou para promover a diferença nesse mundo? Diga eu. Mas fala igual aquele personagem famoso da TV. Quem é que Deus chamou para fazer a diferença? Eu. Pronto. Amém. Vocês conhecem a pessoa famosa que fala eu? Conhece não? Só o Chapolin. Ah, sim. Tá certo. Queridos, o meu Deus é um Deus de palavras. Amém. Davi nos mostra a direção dele. E ele escreve o Salmo 23, e ele diz assim no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele diz, nada me faltará. Ele diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas. No 3 ele diz, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por que Deus faz isso tudo de bom? Diga assim, pelo amor do seu nome. Deixa eu te explicar um negócio aqui, olha para mim. Antes no mundo, eu era Robson. Depois que eu aceitei Jesus, eu me tornei irmão Robson. Com o tempo diácono Robson, com o tempo presbítero Robson, hoje... Entende que já não é mais o meu nome na frente? É o nome que o Senhor me deu como a referência da minha responsabilidade. Quando a palavra diz assim, olha, que Ele guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome, é porque agora a gente leva uma partícula do nome de Deus. Irmão, missionário, pastor, diácono, presbítero, quem está entendendo? E por amor a esse nome que nós levamos dele, é que ele nos leva às águas de descanso. Que ele nos leva a um pasto verdejante. Ou seja, onde há fartura. Você está entendendo até aí? Davi continua dizendo agora no 4, isso aqui é extraordinário, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra
Ele diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos. Ele diz: unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente. Ele diz certamente. Mais uma vez ele diz certamente. Ou seja, sem dúvida nenhuma, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Na minha versão diz: para sempre. É lindo, né? Esse é de alguém que está apaixonado, sim ou não? Porque é poético, não é? Isso aqui é de alguém que está vivendo a presença de Deus intensamente. Aleluia, Deus. Eu quero trazer aqui para vocês o suprassumo do versículo 4. Depois o versículo 5 e 6. Tá? O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu quero explicar isso aqui para você. Davi está dizendo assim: eu posso até andar pelo vale da sombra da morte. Ele está querendo dizer assim: na minha vida vai haver circunstância que vai aparecer na minha frente a sombra da morte. Quando ele fala de vale da sombra da morte, é interessante, quando a gente entende sobre o que a gente tem sobre vale. Vale é uma depressão entre montes. É um lugar baixo e as montanhas ao redor. Isso é um vale. Normalmente no vale, o sol não alcança intensamente, principalmente por causa das vegetações. Então é um lugar sombrio, um vale, um cânion, por exemplo. É um lugar úmido, e em lugares úmidos a doença ela se propaga com mais facilidade no ser humano, sim ou não? Sim. Então é um lugar sombrio, com pouca luz do sol. É um lugar úmido e é um lugar onde muitos animais peçonhentos e bestas feras se alojam. Porque é um lugar apropriado para que esses animais possam, ir atrás das suas presas. Quem está entendendo o que é um vale? Vale não é um lugar legal. Na verdade é um lugar inóspito. É um lugar que não é para a gente morar. Davi, ele pega os seus momentos difíceis e compara a um vale. E aí ele diz que esse vale é o vale da sombra da morte. Por quê, queridos? Porque é um lugar onde a gente fica completamente indefeso. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações que a gente fica indefeso? Que a gente não sabe o que fazer. Que o que resta para nós é chorar. Que o que cabe para nós é dobrar os joelhos, colocar a boca no pó e clamar por misericórdia. Davi está dizendo, queridos, que na vida do homem de Deus, vale ressaltar que nesse momento ele já é ungido. Queridos, Davi, para quem não se lembra, ou para quem não sabe, ele era um menino que cuidava das ovelhas da sua família. Deus manda um profeta na sua casa, na casa de seu pai, Jessé, a saber, Samuel. Deus envia o homem de Deus na casa de Jessé, aonde tinham 8 filhos. O oitavo, o mais novo, Davi. Chegando o profeta ali naquela casa, Deus ordenara aquele profeta para ungir o futuro rei de Israel. Era uma honra então, sim ou não? E era uma mudança de história de vida sensacional, sim ou não? A questão toda, queridos, é que todos os irmãos mais velhos de Davi passaram e nenhum deles foram aprovados por Deus. Aonde estava Davi? Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Até o próprio pai de Davi, Jessé, tinha se esquecido que tinha um menino, Davizinho. E aí Deus fala no coração do profeta que nenhum daqueles ali tinha tido a aprovação de Deus. E ele perguntou: mas Jessé, esses são todos os seus filhos? E Jessé falou assim: tem mais um rapaz que está lá no campo apacentando
E aí Deus fala no coração do profeta, é esse o futuro rei de Israel? Aleluia. E o profeta diz para Jessé, não nos assentaremos à mesa sem que ele chegue. E foram chamar o pequeno Davi. Talvez você, desprezado, abandonado. Talvez você, em que as pessoas não deram muita credibilidade. Talvez você, não é? Que ninguém confiou. Talvez você, que não quer nem jogar do teu lado no time. Quando diz que você está do lado do time, aí o povo quer ir para o outro, porque não quer estar do teu lado. Talvez você, que é esquecido nas horas, né, do lazer. Talvez você, em que a família se reúne e não te convida. Talvez você, que cresceu e os seus irmãos te desprezaram. Vocês estão entendendo quem é o Davi? Amém. E ele é um contemporâneo nosso, porque a vida de Davi fala para nós. Davi não sabia nem o que estava acontecendo na sua casa. Ele estava lá, ó, misturado com as ovelhas, porque Davi tinha cheiro de ovelha. Entende qual é o princípio de um pastor? Ter cheiro de ovelha. Está junto e misturado. O fato é que Deus aceitou o coração de Davi. Mandou o profeta ungir Davi. Esse Davi que escreveu esse salmo aqui e que se tornou o rei de Israel, ele escreve, depois da sua unção, ele já foi ungido para ser rei. Se uma pessoa ungida por Deus para ser rei, certamente ele será rei. Porque Deus não revoga as suas decisões, entende? Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, Deus te escolheu. Aleluia, Deus. E Ele não revoga essa escolha, Ele te Aleluia, escolheu. Jesus. Ele não abre mão dessa escolha. Aleluia. Sabe quem abre mão? Somos nós. Porque às vezes a gente passa pelo vale da sombra da morte e às vezes a gente quer desistir. Por a gente ver os dentes, né? Aquelas presas de Satanás na nossa direção, a gente tenta fugir. Na verdade, isso é uma figura de linguagem que eu estou usando. Quando a gente vê a fúria do mal contra nossas vidas agindo, às vezes a gente tenta fugir. Porque mete medo, sim ou não? Quem é que tem medo aqui? Quem é que já se enrolou na rede e ficou bem quietinho lá, fingindo que nem estava ali? Quem é que já se jogou debaixo da cama e ficou lá, tremendo mais do que vara-verde? Quem é que já teve medo e subiu na árvore e ficou lá em cima, quietinho, ninguém sabia? Só que o calão me desceu, o calão no meio do Queridos, o medo é algo natural. Davi sentiu medo. Por isso ele fala a respeito do vale da sombra da morte. Mas quando ele fala sobre o vale da sombra da morte, ainda com medo, ele fala de uma certeza para combater o medo, entende? Diga assim, eu combato o meu medo com as minhas certezas. Diga, eu combato o meu medo com a palavra de Deus. Você está entendendo isso, querido? Porque na hora que a gente tem medo, nós não podemos deixar a nossa razão ser dominada pelo medo. Porque é nessa hora que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é a palavra de Deus. Porque na hora do medo nós precisamos confiar na palavra de Deus. Davi, quando relaciona aqui agora a questão do conflito do medo, no versículo 4 ele diz, ainda que eu ande, ele não falou, ainda que eu andasse. Ele está colocando no presente. Ou seja, está querendo dizer o seguinte, ainda que venha essa situação hoje. Você está entendendo como Davi está preparado? E ele está querendo nos ensinar, dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz uma certeza, qual é? Não temereis mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele recebeu uma unção para ser rei. Não vai acontecer nada com ele antes dele ser rei. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. Eu acredito num Deus e num Deus de palavra. Aleluia. Então, se Deus te chamou, se Deus ele elegeu você, Ele é um Deus de palavra. E nós precisamos, querido, nos posicionar como alguém que confia na palavra do Senhor.
que acredita na palavra do Senhor. Davi está dizendo que mesmo que o mal de morte chegue diante dele, ele diz, eu não temerei mal nenhum. E ele diz por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Entende? Não é porque ele é capaz, ou porque ele é hábil em batalha, ou porque ele é inteligente, ou porque ele sabe lidar com ovelhas. Entende que ele está atribuindo a presença de Deus a sua segurança? Entende que nós precisamos levar Deus para onde a gente vai? Aleluia, Deus. E o que significa levar Deus, querido? Significa que Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. E para onde nós vamos, Ele está conosco, queridos. Aleluia, Deus. Ele está conosco. A questão toda é que a gente esquece disso. Quantas vezes a gente se esquece disso? De que Deus está conosco. Porque tem horas que o inimigo consegue ludibriar o nosso entendimento. Não é? Mas olha que coisa maravilhosa ele diz no versículo 5. Ó. Prepara para mim, ou preparas-me, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos ou adversários. Ele diz agora, unge-me a cabeça com óleo. Ele gostou dessa unção, sim ou não? Essa unção fez bem para ele, sim ou não? Sim. Essa unção colocou sonhos no coração dele, sim ou não? Aleluia. Essa unção promoveu libertação para ele, sim ou não? Essa unção promoveu para ele segurança e livramento, sim ou não? Essa unção deu sabedoria para ele até a ponto de ele se fingir de maluco e habitar no meio dos filisteiros. Porque essa unção, a unção de Deus sobre as nossas vidas, nos faz capazes de vencer os nossos inimigos. E quando eu falo inimigos, não estou falando inimigos humanos. Porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades, a nossa guerra é contra inimigos espirituais. E Ele quer de novo unção. E Ele que está é certo. Porque olha que maravilha seria se o Senhor nos ungisse todos os dias. Ele quer mais unção. E Ele diz assim, unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Ele está aqui, queridos, fazendo uma alusão. Isso aqui tipifica a ceia do Senhor. Uma mesa na presença dos demônios que queriam nos maltratar, e agora a gente participa da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Glória a Deus. O cálice não é um simples cálice, é um cálice que transborda. Por quê? Porque representa o sangue purificador de Jesus para nós. Por que que transborda? Porque alcança nossos parentes em casa, a nossa família, alcança nossos amigos. Isso aqui tipifica a ceia do Senhor, queridos. Mais na frente, estabelecido por Jesus. Mas o que ele diz no 6 aqui é fantástico. Ele diz assim, bondade, diga bondade. Bondade. E misericórdia. E misericórdia. Ele diz bondade e misericórdia. E ele usa um termo aqui que é muito forte. Ele diz certamente. Você sabe o que significa certamente? Certamente eu poderia não é, parafrasear com sem dúvida nenhuma. Certamente eu poderia parafrasear como fora de questão outra opção. Certamente eu poderia parafrasear dizendo que é incondicional disposição contrária. Ele está dizendo certamente. Ele diz, não tem como dar errado. Glória a Deus. Não tem como dar errado. Ele diz, certamente me seguirão o quê? Bondade e misericórdia. Deus será bom comigo. E Deus me perdoará. Deus vai abrir as portas para mim. E Ele vai entender o meu coração quando eu errar. Ele está dizendo, Deus vai prover tudo para mim. E Ele vai me levar para o céu. Porque a sua misericórdia é a causa de nós sermos consumidos. Ele diz, certamente isso é para mim. Querido, isso é confiança. Como é que está o teu coração? Você está confiando no Senhor? De verdade você está confiando em Deus e esperando por Deus de verdade? Aleluia. Ou você está esperando por homens? Por Deus. Ele diz bondade
e misericórdia certamente me seguirão. E quando ele diz me seguirão, ele está dizendo que eu vou ser bendito na cidade e vou ser bendito no campo. Eu vou ser bendito ao entrar e serei bendito ao sair. Eu serei bendito aonde eu estiver, porque ele está querendo dizer que o Senhor está com ele, ponto final. Aleluia. Aleluia. Glória a Diga, Deus. isso é confiança. É confiança. É confiança. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz assim: certamente me seguirão todos os dias da minha. Aleluia, Senhor. E ele fala uma coisa linda, querido. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Diga assim: eu estou na casa do Senhor. Eu estou na casa do Senhor. Eu desejo para você que você habite na casa Glória do a Senhor Jesus. Aleluia. para sempre. Aleluia, Amém, Deus. Senhor. Aleluia. Para sempre. Guarda o teu nome. Não abra mão da casa do Senhor por outros. Aleluia, Deus. Não abra mão da casa do Senhor por outras atividades. Salvo aquelas questões justificáveis, não é? Aleluia, Deus. Não abra mão da casa do Senhor Amém. por outro ambiente. Não abra mão da casa do Senhor Glória a Deus. por um evento. Não abra mão da casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor que o Senhor tem compromisso para te abençoar. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Davi está dizendo para nós, queridos, que Deus é um Deus de palavra. Ele se tornou rei, sim ou não? Sim. Vocês sabiam que Davi não era de linhagem real? Vocês sabiam que para ser rei precisa ser filho de? Vocês sabiam disso? Davi não era de uma linhagem real, mas se tornou rei porque simplesmente Deus quis. Amém. Eu, menino velho, como diz o cearense, lá do Rio de Janeiro, menino velho, criado em alguns momentos no morro, em alguns momentos em bairros da Baixada Fluminense, que jogava bola e a bola caía daquelas balas negras. A gente pegava a bola com 2 dedinhos assim, sabe? Sabe o que é bala negra? Vocês sabem? É o esgoto a céu aberto. Ainda tem muito lá no Rio de Janeiro, se vocês não sabem disso. A bola caía lá naquele negócio, a gente pegava com 2 dedinhos assim, ó. Soltava no chão, dava um chute na parede e o futebol continuava. Menino criado assim, com o pé no chão. Pensa como hoje eu sou grato a Deus por poder estar na frente de uma obra. Aleluia. Eu não tinha linhagem sacerdotal. Não era para eu estar aqui, mas eu estou. Não era para fazer o que eu estou fazendo, mas eu estou. Aleluia, Deus. Não era para pregar o que eu estou pregando, mas eu estou. Oh, glória, Senhor. Não era para ser na minha vida o que está sendo, mas aqui estou. Amém, Senhor. Porque a palavra do meu Deus é uma só. Ele me escolheu. E eu quero te dizer, Ele te escolheu. Aleluia. E eu quero fazer uma pergunta para encerrar essa mensagem. Essa pergunta você vai levar consigo e você vai meditar nela. O que você vai fazer em saber que Deus te escolheu? Quando eu fiquei sabendo que Deus me escolheu, eu disse, eis-me aqui. E a minha vida passou por um processo de transformação tremendo. O que você vai fazer a partir de agora em saber que Deus te escolheu? Que você possa meditar nessa palavra. Porque o meu Deus é um Deus de palavra. Amém. Glória a Deus. Você possa receber. Aleluia.